Olha, gente, no último dia 15 foi comemorado o Dia do Homem, que o público masculino tem se preocupado cada vez mais com a aparência e isso não é mais novidade. Mas será que esses homens estão mantendo a saúde também em dia? É justamente sobre isso que a gente vai conferir agora numa reportagem. Cabelo cortado, barba feita. Foi-se o tempo em que cuidar da aparência era algo dispensável para o público masculino. Os homens estão cuidando mais do visual, mas será que a preocupação deles com a saúde está no mesmo ritmo? Com que frequência o senhor procura um médico? Geralmente, quando me sinto doente, aí é que procuro, mas fora disso não procuro não. Eu sempre peço a ele para vir, porque a pessoa a idade vai aumentando e a gente tem que procurar um médico, né? Não costumo ir em clínico geral ou nada do tipo, não. Só por uma necessidade específica. E você, o incentiva a manter a saúde em dia? Sempre, porque é bem melhor prevenir do que ter um prejuízo na frente com a saúde, né? Com a saúde a gente não deve brincar. Kleber confessa que era relaxado com a saúde, mas faz 2 meses que ele decidiu levar uma vida mais saudável. Fui nutricionista, aí ela me passou as dicas, como manter o exercício físico, a alimentação balanceada. E aí eu estou tentando, né? Estou me esforçando, já faz 2 meses, perdi alguns quilos. Estou começando a cuidar, né? Agora, graças a Deus, estou me sentindo bem. Daniel é dono de uma barbearia e é especialista em cuidar do visual dos homens. Ele, que preza pela boa aparência e quer deixar os clientes bem na foto, também dá o exemplo nos cuidados com a saúde. Uma vez por ano, ele costuma fazer o bom e velho check-up, independente de como esteja se sentindo. Sempre eu vou ao médico, entre 1 ano e 1 ano e 6 meses eu faço um check-up para quando chegar na velhice eu estar com saúde, né? Eu não tenho medo de fazer exame, porque tem muita gente que tem medo para descobrir algo que tem, eu não. Eu estou procurando sempre estar fazendo os exames para ver se minha saúde está em dias, né? E para não dizer que só o Daniel faz o certo, tem quem dê uma atenção especial ao corpo e à mente. Eu faço exame de rotina, mesmo assim, só sangue, exame de sangue, fezes, urina mesmo, né? Só para fazer um check-up geral mesmo. Estou procurando mais cuidar da minha saúde mental, mas nesse momento de pandemia também. Deixar a saúde em dia também ajuda na autoestima e combina muito bem com cuidar da aparência. E para falar sobre saúde do homem, a gente recebe aqui hoje no nosso estúdio o médico urologista, Dr. Rafael Mourato. Fazia tempo que não nos visitava. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo, viu? Obrigado, Tati. Muito bom dia, Paraíba. É um prazer estar aqui e poder informar, ajudar a população do nosso estado amado. E para falar um assunto que mulher, homem, está sempre querendo saber, a saúde do homem. Como eu falei anteriormente, os homens estão cuidando cada vez mais da estética. Mas o senhor, como médico, dentro do consultório, da sua vivência, eles estão procurando se cuidar mais quando o assunto é saúde em si? Sim, Tati. Isso foi uma mudança notada nos últimos tempos, onde os homens começaram, além dessa preocupação maior com estética, na reportagem que acabou de passar, vocês viram também, os homens, mesmo os mais jovens, começaram a procurar e fazer o que na medicina a gente já vem falando há muitos anos, que é a prevenção. Muito melhor do que tratar doenças é prevenir doenças. É melhor, é mais fácil, é mais barato e menos doloroso. E aí, quando se trata de doenças em si, quais são as mais óbvias que geralmente os homens têm mais? Isso depende muito de cada faixa etária. Então, na urologia, hoje nós vamos falar de saúde do homem, mas a urologia trata mulheres também. Mas se a gente pegar só o grupo dos homens, então, nas crianças, nós temos muito mais os problemas de fimose e a dificuldade do testículo descer, que chama orquidopexia, a cirurgia. Nos adolescentes, nós temos problemas, principalmente DSTs e dúvidas em relação ao início de uma vida sexual. E nos adultos, nós passamos a ter mais problemas relacionados à próstata, principalmente, o crescimento da próstata e o câncer de próstata também. Certo. E aí, quando se trata de criança, a questão da fimose, que as mamães devem estar se identificando muito quando o doutor falou aqui, mas tem pessoas que se faz a cirurgia, né? O tratamento, no caso, é cirúrgico sobre a questão da fimose, mas tem homens que
realmente vira um Isso. adulto com a fimose, né? Isso. Para as crianças, na grande maioria das vezes, a gente consegue tratar sem cirurgia. Certo. Apenas com tratamento com pomadinhas e tal, e aquilo ali vai soltando e recupera. Ela também acomete homens adultos, principalmente homens com diabetes e tal. E nesses casos, é necessário, sim, fazer o tratamento com cirurgia em grande parte das vezes. E sem falar, a gente fala muito sobre a questão da saúde, remete muito sobre a questão da alimentação. Isso aí, não só para as mulheres, mas também para os homens, a questão da melhora, de você procurar realmente um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, nutricionista, urologista, fazer essa junção de profissionais para cuidar realmente da saúde masculina, né? Sem dúvida, cada vez mais os profissionais da área de saúde, então nutricionista, fisioterapeuta, médicos, enfermeiros, eles estão mais conectados a fim de trazer uma saúde integral para as pessoas. E eu sempre costumo dizer para o meu paciente, se um dia você vai ao médico e ele não se preocupa com o que você come, você deve trocar de médico. Porque a sua energia, tudo que você faz durante o dia, sem dúvida deriva do que você come e o que nos alimenta pode nos trazer saúde e doenças, com certeza. Doutor Rafael, a gente relaciona muito a palavra homem ao câncer de próstata, né? E a partir de que idade, por exemplo, existe uma idade que os homens devem procurar o urologista para a questão da prevenção? Isso, para essa prevenção, a história familiar, como a gente chama, ou seja, se o homem teve pai ou irmão que teve câncer de próstata, isso é muito importante. Quem teve pai ou irmão tem 33% mais chances de ter a doença. Então, para essas pessoas, por exemplo, eu tive meu pai que teve, aos 45 anos, eu devo começar a minha prevenção para o câncer de próstata. Quem não teve, nem pai, nem irmão, deve começar aos 50 anos. E cada vez mais vem sendo derrubado o mito sobre a questão da prevenção. Antigamente a gente via mais a questão do exame do toque, né? Hoje em dia deve ter sido mais derrubada essa questão desse tabu. Isso, sem dúvida. Após muitos anos de trabalho da mídia, e aqui a gente deve parabenizar o espaço, por exemplo, que a TV Arapuã e o seu programa dá para esse tipo de discussão, e a Sociedade Brasileira de Urologia, a qual sou um dos representantes aqui na Paraíba, nós vemos um trabalho de muitos anos e hoje nós notamos isso. Os homens já não têm mais esse preconceito em relação ao exame, que é um exame muito simples, rápido, indolor, não tem dor nenhuma. E, por vezes, para ser sincero, hoje em dia, às vezes, ele nem é necessário. Homens que chegam com um exame de sangue, que chama PSA, bem baixo, assim, bem abaixo do valor que nos assusta para câncer de próstata, às vezes nem precisam passar pelo exame do toque. E como a gente já ouviu falar em outros momentos, já até aqui mesmo nesse programa, hoje, a prevenção é realmente melhor do que tratar, né? Você ter realmente essa rotina de ir ao médico uma vez por ano, a cada 6 meses, para acompanhar realmente sua saúde, é primordial. Sem dúvida. E aqui fica o meu recado. Tem uma frase que eu escuto muito no consultório, Tati, que é quando as pessoas dizem, doutor, eu não vou estar procurando doença. E, na verdade, eu digo que a pessoa não está procurando doença. Uhum. Ela, na verdade, está se dando a possibilidade de conhecer o seu corpo, conhecer algum problema e, ao contrário de procurar a doença, ela vai ter a possibilidade de tratar a tempo. É isso que acontece no câncer de próstata. E fazer o exame preventivo, que a gente chama, na verdade, é um exame de rastreio. Ficou conhecido como prevenção, mas é um rastreio. Quem tem, indo ou não, quem vai ter o câncer de próstata, indo ou não ao urologista, ele vai ter de todo jeito. A grande diferença é que quem vai ao médico, quem vai no consultório do urologista, descobre a doença mais precocemente, mais cedo e tem a possibilidade de tratar com altas chances de cura. Diferente daquela pessoa que acha que não vai para não procurar a doença e, quando se depara com um problema, já está num estágio muito avançado, onde não há mais a possibilidade de um tratamento curativo muitas vezes. E sobre os sintomas, pode ser assintomático? E se realmente tiver os sintomas, quais são os sintomas mais óbvios? Esse é o grande detalhe quando a gente fala de câncer de próstata e a coisa mais importante que fique na memória das pessoas. Ela é uma doença completamente assintomática no começo. Então, todos os pacientes que eu diagnostico que estiveram no início, no começo dos sintomas, numa fase inicial do câncer de próstata, eles não sentem absolutamente nada. E isso é o que eles, mas doutor, eu vou no banheiro, urino bem, minha vida sexual é normal, eu não tenho nenhum problema.
essa doença ela só aparece sintomas quando ela está num estágio avançado. Ou seja, quando está no estágio avançado, a pessoa começa a fazer xixi, urinar com sangue, dor na coluna, dor óssea, e isso são sinais de que essa doença ela já se espalhou. O primeiro lugar para onde ela vai, normalmente, são algumas gordurinhas que a gente tem no interior da bacia e depois para a região de ossos. Então, quando a pessoa chega com dor no osso, é sinal que já é uma metástase que a gente chama. Essa doença ela já se espalhou para o corpo e o tratamento curativo, ou seja, com a intenção de cura nesse estágio, a gente não consegue mais falar nisso, em tratamento com intenção de cura. O homem, quando vai urinar, se houver qualquer sinal de sangue, ele sempre tem que se preocupar. Não que isso vá ser, por exemplo, câncer propriamente dito, algum sintoma de câncer, mas pode ser algum outro tipo de doença e ele tem que se preocupar sempre que vê resquício de sangue. Isso, essa é uma boa dica, Tati. Então, na maioria das vezes, se o homem urina e sai sangue, nem sempre é câncer de próstata, na maioria das vezes nem é, para falar a verdade. Mas, sem dúvida, é algo que requer uma avaliação de um especialista sempre. Então, se isso acontecer, você ou alguém que você conhece, indique para que essa pessoa vá ao urologista. E sempre que houver a questão da ardência, tem pessoas que prendem muito tempo a urina e quando vai urinar, sente uma certa ardência. Isso pode ser um sinal de, por exemplo, infecção urinária e os riscos da infecção urinária para a saúde do homem. A infecção urinária, esse é um dos principais sintomas de infecção urinária. A infecção urinária ela é muito mais comum na mulher do que no homem, mas sempre que ela está presente no homem, a gente considera uma infecção que a gente chama complicada. Complicada quer dizer simplesmente que a pessoa vai ter que tomar antibiótico por mais uns dias, tá? Sem dúvida, esses sintomas eles requerem também uma ajuda especializada, que vá ao urologista e uma investigação mais completa, com certeza. Antigamente a palavra urologista as pessoas tinham muito receio, né? E hoje em dia não, faz parte realmente da saúde do homem. Tem mulheres também que vão ao urologista, não é só o homem, né? Como o senhor estava falando. E, gente, a questão da prevenção é o que a gente sempre tenta trazer para você que está aí em casa. Sobre a questão de hormônio. Homens que fazem uso da própria testosterona ou que têm a falta da testosterona em si, pode ter algum problema? Tati, essa pergunta ela é muito importante, porque homens de todas as idades, principalmente adolescentes, hoje estimulados talvez pelas redes sociais, tem existido um aumento muito grande na aplicação, no uso de hormônios derivados da testosterona. Quando necessário, homens mais velhos, principalmente após os 50 anos, que eles têm uma queda da testosterona, é importante sim, se a gente perceber que houve essa queda, repor. A testosterona não é só o hormônio como as pessoas pensam que dá o libido, ou seja, a vontade de ter relações. Ela ajuda como um protetor do coração, diminui a chance de eventos cardíacos, diminui a perda de massa muscular. Então, para quem tem indicação de usar, ela é muito importante e ajuda mesmo. Alguns estudos, inclusive, dizem que quem tem baixa de testosterona tem mais chance de ter câncer de próstata. Imagine. Mas entre os jovens, que é a população que eu mais tenho percebido utilizar, eles usam sem muito critério, às vezes até sem uma indicação médica ou, às vezes, quando é pior, indicado por um médico que está muito mais preocupado com o resultado estético, ou seja, deixar o homem todo fortão, bombado, mas não está preocupado com as repercussões que isso pode ter. A repercussão que nós mais vemos no consultório é a alteração da fertilidade. Então, homens que usam muito testosterona e seus derivados no intuito de ganhar massa muscular e ficarem fortes, por vezes eles, quando param de usar, o testículo perde um pouco a capacidade de produzir testosterona por conta própria. E isso faz com que eles venham a ter dificuldades de ter filhos e todas as repercussões que a queda de testosterona causa, como, por exemplo, alterações do humor, fraqueza muscular, entre outros. Digamos que faz o efeito rebote, né? Perfeito, Sem falar também na questão que eu já ouvi falar e já li sobre a questão da impotência sexual mesmo, né? E aí, assim, não é algo que você tem que fazer, assim como qualquer outra coisa que você vai usar, não fazer por conta própria, fazer realmente como manda a medicina, né? Exatamente. Então, se você pensa em fazer isso, mesmo que seja para fins
para fins estéticos, é importante que você esteja acompanhado de um profissional médico que entenda da repercussão que isso pode trazer e que pelo menos possa te explicar o que é que vai acontecer com o teu corpo durante esse processo. O homem pode ter incontinência urinária? Pode. Homens com incontinência urinária, a causa mais comum dela é após alguns procedimentos cirúrgicos. Então, procedimentos como cirurgias na próstata, eles têm uma chance baixa. De cada 100 homens que fazem cirurgia, por exemplo, de câncer de próstata, 3 ou 2 vão ter incontinência urinária. Incontinência urinária, para você que não sabe em casa, é quando a pessoa não tem a capacidade de segurar o xixi. E o xixi fica saindo o tempo todo e tem que usar fralda. Mas existe cirurgia e tratamento para isso. Cirurgia em último caso e, por vezes, apenas com tratamento com fisioterapia. E aí, mais uma vez, a importância de uma equipe multidisciplinar. Com fisioterapia, algumas medicações, a gente consegue segurar essa urina na bexiga e melhorar a qualidade de vida do homem. Maravilha. E a partir de que momento, doutor Rafael, se tratando sobre a questão hormonal, os homens eles têm que se preocupar se tiver uma deficiência no nível de testosterona? O nível de testosterona, o número em si, nem sempre ele significa muito para a gente, pois, por vezes, homens com níveis baixos de testosterona, eles conseguem ter uma vida normal. Então, os sintomas falam muito mais para a gente do que o número, do que o exame. Mas esses homens que têm apresentado diminuição do desejo sexual, que a gente chama de queda da libido, alterações de humor, como depressão, diminuição dos pelos, é muito comum e natural que o homem tenha ereção matinal. Se o homem perdeu isso ao longo do tempo, é importante que ele procure um urologista e que a gente consiga pesquisar para saber se esse é o problema dele. Maravilha. Saúde do homem é o nosso tema aqui do nosso Saúde e Você de hoje. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar novamente com o urologista, doutor Rafael Mourato. Daqui a pouco a gente volta, viu, doutor? E a você de casa, é muito rápido o intervalo, você já sabe. É vapt-vupt. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.